paz do Senhor Jesus, a igreja, amém, glória a Deus, por você que veio, por você que está aqui nessa última noite de pregação temática sobre as mulheres, né, e hoje eu vou falar sobre Débora, e o texto é Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao 5, então, livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, então, olha lá, Deuteronômio, Josué, quem está fazendo a leitura aí diária? Né? Então, Deuteronômio, né? Começou João recentemente. Eu estou atrasado, tem que me regularizar e colocar em dia a leitura. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Amém? Até aqui. Então, na Bíblia nós temos muitos exemplos, né, de homens e mulheres que deixaram uma marca no seu tempo, na sua época. E, com essa temática de mulheres, eu ali escolhendo, vendo os textos disponíveis, vendo as mulheres disponíveis, eu fui ali para Juízes, fui para ler ali Débora, já tinha feito a leitura e me chamou a atenção algumas coisas que nós vamos destacar aqui. Mas falando um pouco sobre o livro de Juízes, o livro de Juízes abrange um tempo, né, de 1200 a 1030 a.C., período de 180 anos, onde Israel esteve sem uma figura de um líder, porque Josué havia morrido após eles tomarem conta entrarem na terra prometida. Josué, com 110 anos, falece, e o povo peca bastante, faz coisas erradas, coisas que desagradam ao Senhor. Só que o Senhor, o povo reconhece esses erros, reconhece e vai clamar a Deus uma liderança. E onde vai clamar socorro, né? Onde Deus levanta lideranças em seu meio. E aqui nós temos a liderança de Débora. Então nós temos muitos exemplos, né? Gideão, Jefté, Sansão, também no livro de Juízes, que foram líderes da época ali que narra o livro. E também no final do livro vai falar do desejo do povo de ter um rei que os governasse, porque eles viram ao redor deles reis que governavam, reis que assumiam, tinham o controle ali nas suas terras, e o povo quis essa liderança também sobre um rei. Então, lembrar aqui para os irmãos que toda autoridade vem de Deus, toda liderança, tudo que é constituído sob liderança vem do Senhor. O texto de Romanos, só para lembrar os irmãos, Romanos 13, capítulo de número 13, versículo de 1 a 3, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, a liderança. Deus constitui algumas lideranças. Mas eu quero enfatizar que a liderança, toda a autoridade, toda a liderança vem de Deus. Amém? Então eu escrevi aqui que eu vi num podcast, a liderança não é privilégio, é encargo, ou seja, responsabilidade, uma incumbência, é uma missão, para a liderança. E o significado de liderança é a capacidade de alinhar todos os membros de uma equipe ou família, né, um time, e guiá-los na mesma direção para alcançar os objetivos.
Resumindo aqui, liderança é uma função, uma posição, um caráter de líder, outro dicionário, né? Espírito de chefia e autoridade. Então, pergunta aqui, quem é líder aqui? Amém? Nós sabemos, né? Pode levantar a mão. Mesmo se você não for líder, você é líder de si mesmo. De repente, você só lidera você mesmo no momento. Ou você, de repente, vai ser um líder de 1 ou 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, é sobre essa liderança de Débora e essas virtudes que ela carregou que eu vou falar nessa noite. Quais aspectos dessa liderança nós podemos destacar? Então, eu vou trazer para os irmãos. Quero destacar 3 aspectos da liderança de Débora. A primeira aspecto da liderança de Débora que nós podemos trazer para os nossos dias, para as nossas decisões, para aquilo que nós vamos, de repente, liderar lá no futuro, ou que nós já estamos fazendo hoje. Amém? O primeiro ponto é a liderança eficaz. Liderança eficaz, que está no versículo 6, onde Débora consulta a Deus. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens. Então nós vemos aqui uma atitude de uma pessoa que consultou a Deus para falar com quem está ali debaixo, aos seus liderados. Então nós vemos aqui o Senhor, o Deus de Israel. Quando Débora fala assim, ela consultou ao Senhor, ela fez uma consulta a Deus. E agora eu pergunto, você como um líder de si mesmo, um líder da sua família, ou um líder um líder que você está exercendo, a liderança que você está exercendo hoje, você já consultou a Deus? Você consulta a Deus pelas suas atitudes, para aquilo que você tem que tomar de decisão? Você tem consultado a Deus? Claro, tem certas questões que a gente não precisa consultar. Vai levantar de manhã, Senhor, eu levanto com o pé direito ou o pé esquerdo. Mas tem certas questões que a gente tem que consultar ao Senhor, porque isso vai depender muito do nosso futuro, das nossas atitudes hoje vão depender lá na frente o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar na minha, na sua vida, na vida de quem a gente está liderando. Então, primeiro ponto de uma liderança eficaz é um líder que consulta a Deus. Nós temos que consultar a Deus para tomar as decisões, para aquilo que nós temos. Porque o povo foi diante de Débora a palavra de Deus diz que eles estavam sendo oprimidos pelo rei Jabim, e isso levava 20 anos. Então eles estavam com um problema ali, uma situação difícil. Muitas vezes assim, a gente está com um problema, uma situação difícil, e a gente precisa consultar a Deus para a nossa tomada de decisão. A gente precisa consultar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a decisão que eu devo tomar? E ela delega. No versículo 6 também, a parte A, Débora manda chamar Baraque. Aí vai entrar um outro personagem aqui importante na história. Baraque, que é um líder, vai ser o líder ali do grupo, do grupo que vai guerrear, do exército. Então, o líder eficaz, ele consulta a Deus. E ele delega também, ele delega as funções. Então, a palavra de Deus vai continuar, que eles vão reunir os homens mais à frente. Nós vamos ver também que um ponto da liderança é que Débora faz junto. Exerce essa liderança junto. No versículo 9, a palavra de Deus diz assim, vamos voltar aqui para o texto, de Juízes capítulo 4. Um pouquinho antes, Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Então, Débora diz para Baraque que eles venceriam a batalha, que Sísera seria entregue nas mãos deles, e chama Baraque para ir. Só que Baraque, como um liderado aqui, ele não quis ir sem sua liderança, ele não quis ir sem Débora. E aí Débora o que faz? Ele fala, não, eu irei com você, mas aquela atitude de Baraque no futuro vai ser, ele não vai ter a honra de eliminar o inimigo, de destruir ali aquela pessoa que estava oprimindo. E nós vamos ver que outra pessoa entrou, uma mulher também vai entrar na história, uma mulher que também tem a sua importância, uma mulher que com a sua atitude honrou a Deus, cumpriu aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Então, o que isso fala para nós? Muitas vezes a gente vai dar uma missão para alguém que a gente está liderando, e essa pessoa, de repente, não vai fazer, ou você tem que ir junto com ela para ela realizar aquilo que está fazendo,
a gente vê que se a pessoa de repente não for fazer, Deus vai levantar outra pessoa para realizar. Deus vai estar fazendo, mas qual é o nosso papel como líder, como pessoas que vão seguindo à frente com aquilo que Deus, através da consulta que nós fazemos, é fazer junto, é estar junto com a nossa família, junto com, no ambiente que você vai liderar, no ambiente que você vai seguir, se é na sua empresa, se é no local que você está, é o líder que faz junto. Aqui Débora foi junto com Baraque. Ela diz, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, aqui eu já falei, né? A honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Olha a importância, mais uma vez, da mulher no cenário. Um outro ponto da liderança, nós podemos falar aqui sobre a liderança eficaz de Débora, é que nós temos um molde hoje, que é a liderança de Jesus. Jesus é o nosso molde de liderança. Em Mateus capítulo 2, versículo 6, diz assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então hoje nós temos a figura de Jesus, um líder que cumpriu o propósito, que nos deu salvação, que nos dá vida, e ele é o nosso líder, ele que é o nosso molde hoje. Se você quer ser um líder eficaz, olhe para Jesus, tenha Jesus como molde na sua vida, tenha Jesus como realmente o centro das suas decisões, o que você vai fazer, porque ele é o dono da vida, ele é o bom pastor, ele é amor, ele é bondade, e as nossas decisões estarão amparadas com ele, amparadas com o Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7 também vai dizer, vamos para Hebreus capítulo 13, o versículo de número 7 a 8. Então, Hebreus 13, do versículo 7 a 8. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, líderes foram seguindo na história, pessoas que foram levantadas por Deus, e nós vemos que essas pessoas tiveram um molde. Jesus esteve lá atrás, foi operando, ele está aqui hoje. Então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós lemos aqui que Jesus, imitem a sua fé, observem bem o resultado da vida que tiveram, ou seja, observe o resultado da vida desses líderes. São exemplos que estão aqui na palavra de Deus, e nós temos que imitar, e hoje Jesus Cristo é o nosso molde de liderança eficaz. Se você quer ter uma liderança eficaz hoje, assim como Débora teve lá atrás, olhe para Jesus, continue olhando para Jesus, e a sua liderança será eficaz. Jesus estabeleceu a liderança de Paulo. Quem era Paulo antes da conversão? A gente sabe, nós sabemos. Quem poderia levantar um homem como esse, a não ser Jesus? A não ser Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, pecador, perseguia os cristãos, matava os cristãos. Veja o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente... Veja o que Deus pode fazer, a liderança de Jesus pode fazer. Então nós temos que trabalhar assim, temos que ter isso em mente, que Deus pode fazer muito mais na vida de pessoas que hoje estão errantes por aí. Deus pode levantar pessoas através do poder da tua palavra, através do poder do teu Espírito, porque Jesus apareceu para Paulo e ele teve uma transformação completa. E olha o que esse homem fez. Nós vamos falar um pouco aqui do que ele realizou, e eu já vou adiantar aqui, segundo ao Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios vai dizer, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 8. Pois mesmo que eu tenha mergulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ou seja,
O Senhor deu autoridade para Paulo, um líder que foi eficaz para edificar a igreja que hoje perseverou, que chegou até nós. Essa igreja que chegou até nós hoje passou por uma liderança eficaz. E nós hoje temos que ter isso em mente também, para aquilo que nós estamos já fazendo ou para aquilo que nós iremos realizar. Para aquilo que nós iremos realizar ainda como igreja aqui na Bereana Cotia e afim, pelo avanço, pela multiplicação, nós temos que ter isso em mente. E Paulo, como sábio arquiteto, edificou a igreja através da autoridade de Jesus. Hoje o Senhor Jesus está dando autoridade para alguns, Ele vai dar, de repente, autoridade para você que não tem, fala hoje, não estou liderando nada, não estou em nenhum departamento, não sei, mas tenha em mente de que o Senhor Jesus é aquele que faz na sua vida. E aí você tem que ter em mente a liderança eficaz. Olhe para Jesus e tenha uma liderança eficaz na sua vida. Amém? Então, o segundo ponto que nós podemos aprender através da virtude da liderança de Débora é que podemos decidir questões e julgar com sabedoria. No versículo 5, diz assim, que ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, a Bíblia vai dizer também, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Senhor estabeleceu juízes para decidir certas questões. Não vou ler aqui para a gente seguir. E então, o Senhor tinha essa preocupação para algumas decisões, para aquilo que poderia aparecer de problemas no meio do seu povo. E nós podemos olhar para que Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar o mundo. Conforme João, o Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo de número 47 e 48, diz assim. João, capítulo 12, e o versículo 47 e 48. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, o Senhor Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Amém? E nós lemos aqui que o que nós pregamos, aquilo que Jesus pregou, Deus irá julgar aqueles que não aceitam, aqueles que estão contrários à palavra de Deus. Mas qual que é o nosso papel? Nosso papel também como discípulos é fazer o mesmo. Porque Jesus nos alerta ali em Mateus capítulo 7, e Paulo também em Romanos capítulo 2, que nós não devemos julgar. Porque muitas vezes a gente julga, mas está com os mesmos erros, ou muitas vezes o erro pior. O que Jesus falou? Tire a trave do seu olho primeiro, antes de falar da vida do seu irmão. Então nós como discípulos temos que ser assim também, temos que ter esse senso, nós temos que pregar a palavra, continuar pregando a palavra, e essas questões de julgamento, se a pessoa não quer mudar, se ela não quer se converter, é no tempo dela, no tempo do Senhor, e Deus vai julgar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é professado, tudo aquilo que é falado. Então, nós devemos julgar, eu escrevi aqui, do ponto de vista, nós não devemos também apontar os erros dos outros, pois cometemos os mesmos erros ou fazemos até pior. Devemos julgar a nós mesmos. E onde entra, então, o julgamento? Onde entra então, a decisão de decidir questões e julgar com sabedoria? Onde entra isso? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo número 5, e o versículo número 12, 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 12 e 13. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 12 e 13. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, só explicar aqui o que estava acontecendo. Então, a igreja de Coríntios tinha muitos dons, tinha muitas coisas boas,
mas algumas atitudes eram erradas. E aqui nós podemos ver que havia um camarada que estava se relacionando com a madrasta. E o povo viu aquilo, viu essa questão aqui, e eles estavam até, tinha alguns, de uma boa, enaltecendo até essa atitude. Alguns versículos vão dizer, eu não anotei aqui, mas vocês podem conferir. Então, onde que entra o julgamento, onde que entra essas questões de decidirmos e julgarmos com sabedoria, com injustiças no nosso meio? Muitas vezes nós vamos estar aqui e vamos ter atitudes que não condiz com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz para resolvermos aqui, para decidirmos essas questões entre irmãos. Porque a palavra de Deus vai dizer que, Paulo escrevendo, muitas vezes vocês levam para juízes ímpios, para juízes que vão decidir uma coisa que vocês podem resolver entre vocês. Então nós temos o Espírito, como diz 1 Coríntios, um pouquinho antes aqui, capítulo 2, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então hoje nós temos o Espírito Santo para ajudar nas decisões, para julgarmos com sabedoria algumas questões que estão no nosso meio, muitas vezes injustas. Nós vemos aqui que a igreja estava com uma situação e não soube lidar com aquilo. E aí Paulo vai dizer sobre, sabe aquela parte do leitinho, do alimento sólido? É aqui. Então nós temos que ter maturidade para lidar com certas situações. Nós temos que ter maturidade como igreja e usar o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, para nos julgarmos com sabedoria algumas questões. E também a sua palavra, porque em Hebreus capítulo 4, e versículo de número 12, diz que: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus nos auxilia nos julgamentos daquilo que nós estamos pensando, que está no nosso coração. E como uma liderança eficaz, como um ponto que nós vemos em Débora, que ela decidia as questões, nós devemos julgar com sabedoria através da palavra de Deus também. Nós temos que ter o filtro da palavra de Deus para decidirmos certas questões. E saiba, meus irmãos, que eu vou trazer mais um texto aqui. Não, vamos direto. Nós seremos, aí sim nós iremos julgar o mundo mais à frente. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 2, a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. É isso? Vamos ver se eu anotei certo. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, falando um pouco ali do que eu já trouxe. Há certas questões que nós devemos decidir aqui, situações. E lá na frente nós iremos julgar os anjos. Aqui, muito provavelmente, a linha teológica, os anjos decaídos, os anjos que se rebelaram. E, mais à frente, as 12 tribos de Israel. Em Mateus 19, versículo 28, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Há um tempo separado, que aí sim nós sentaremos com o Senhor para julgar as nações, aqueles que rejeitaram o Senhor. Não dá para imaginar como vai ser, mas a palavra de Deus diz que será um tempo onde nós iremos sim julgar essas coisas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações, ou seja, liderança. Então aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida, irão vencer e terão esse tempo também aqui com o Senhor.
para julgar, para decidir algumas coisas. Isso é muito incrível, né? Saber, mas você que está aqui hoje, persevere na sua liderança, persevere na palavra de Deus, persevere que chegará um tempo, né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade, o Senhor dará autoridade sobre as nações, sobre aquilo que, decisões que nós não sabemos como vai acontecer, mas que irão acontecer. Amém? Nós estaremos com o Senhor para julgar as nações. E o terceiro ponto da virtude de liderança de Débora. Então, o primeiro é liderança eficaz. O segundo, decidir questões, julgar com sabedoria. E a terceira é o uso dos dons. Porque a palavra de Deus diz que ela era uma profetisa. E nos versículos 6 diz que o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens. Ela foi dando as direções, foi falando o que iria acontecer. No versículo 7, ela fará que Cícera, o comandante, vá atacá-lo com seus carros e os entregará em suas mãos. Porque o Senhor, no versículo 9, o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E versículo 14, este é o dia que o Senhor entregou Cícera. Autoridade aqui no que ela estava falando, em suas mãos. E nós vemos que também vai se cumprir que Cícera, o comandante ali do exército inimigo, ele vai ser entregue nas mãos de uma mulher. E a palavra de Deus diz que ela vai acolher esse homem, e aí num tempo certo ela vai fincar a estaca, né, na têmpora ali, na testa, né, como diz, e vai matar ali, vai ser entregue nas mãos realmente de uma mulher. E essa mulher é Jael, que parece o nome de homem, né? Jael, quando leio parece não, mas Jael é uma mulher. Então, ela é uma profetisa, uma mulher que usou dos dons naquele tempo para decidir algumas questões, para direcionar o povo, para dar uma direção, para dar uma sequência. Não, o Senhor fala que é assim para fazer, e isso é um dom. O Senhor nosso Deus nos designa também para isso, conforme Efésios capítulo 4, versículo de número 11 e o número 13. Efésios capítulo 4, vamos lá para Efésios, capítulo de número 4, os versículos 11 e 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, os dos dons. Aqui no tempo de Débora foi necessário para eles alcançarem um objetivo. E hoje, para o tempo da igreja, para chegarmos na unidade, na maturidade, na edificação, no pleno conhecimento de Deus, os dons têm que ser usados para isso. Romanos capítulo 12 e o versículo 6 e 8, também para complementar esse texto. Romanos capítulo 12. 6 e 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, uso dos dons. Então, o Senhor está derramando os dons, Ele derrama para cada um de nós. E se você, de repente, falar, eu não tenho nenhum dom, peça a Deus, busque. Na palavra de Deus também vai dizer para buscarmos. Nós vemos aqui uma mulher que foi líder, que teve uma virtude e usava os dons para o benefício do seu povo, naquele tempo. E nós temos que usar hoje para o benefício da obra de Deus, de repente para a sua caminhada, no seu ambiente familiar. E repito, se você não tem ainda, busque os dons. Busque os dons.
conforme 1 Coríntios vai dizer, estamos passeando bastante aqui no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 e 31. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então aqui, o que Paulo está falando? Todos têm tudo? Não. De repente um tem algo, tem o dom de profetizar, tem um dom de servir, tem um dom de ser mestre na palavra, tem um dom de orar por cura, e por aí vai. Só que aqui vai terminar, busquem com dedicação. Você tem que buscar, meu irmão. Se você de repente fala, tá parado isso que eu tô, Deus já falou comigo, Deus, mas busque com dedicação, busque que é para edificação do corpo de Cristo, edificação da sua família, edificação do corpo de Cristo, da igreja. Então busque os dons, use os dons, a Bíblia nos ensina a buscar. Quem se lembra do pastor Walter que veio aqui pregar e falou, ele já, toda vez que vem pregar ele fala, sobre ele estava buscando o dom de língua e foi difícil, foi exaurido, que ele fala, foi suado, né? Ele até brinca da forma que foi, mas ele buscou, houve uma busca incessante. Aquilo que muitas vezes você se pergunta, qual que é o dom, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para servir? Busque no Senhor, Ele dará a resposta, busque na palavra de Deus, vá a fundo. E ele prometeu que dará àqueles que buscarem os dons que são para edificação do corpo de Cristo, para edificação, para crescimento nosso, para crescimento, para a maturidade da igreja, para crescermos em unidade, na graça e no conhecimento. Então nós temos que buscar. E nós vamos ver que tudo que foi dito se cumpriu. Eu quero ler a parte final do texto que nós estamos usando de base, de Juízes, capítulo 4. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, e perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim e o rei cananeu, até que eles o destruíram. Ou seja, vitória. Tudo aquilo que Débora profetizou aconteceu. E ela entoou um cântico no capítulo 5, que termina dessa forma. E a terra teve paz durante 40 anos. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui com a vida de Débora? Com as nossas decisões que nós podemos tomar hoje, com a sua decisão que você pode tomar na sua posição de líder, de algum grupo, ou da familiar, ou si mesmo, né? Eu escrevi aqui. Vemos que através da vida de Débora, uma mulher de virtudes, podemos ter uma liderança melhor para alcançar objetivos, solucionar problemas, além de honrar e glorificar a Deus com as nossas atitudes. Então nós temos que ter isso em mente. E aqui a Bíblia diz que houve paz. A paz muitas vezes não vai ser ausência de lutas, de muitas vezes situações difíceis, mas com as nossas atitudes de um líder eficaz, de alguém que decide questões com sabedoria e que usa os dons da forma correta para a edificação do corpo, nós teremos um tempo de paz na nossa vida, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Nós teremos um tempo com as nossas decisões que nós estaremos amparados pela palavra de Deus. Ele nos dará um tempo de paz. Mas eu digo, essa paz que nós encontramos em Jesus
não nos vai livrar de situações difíceis, de lutas, igual a frase, né, a paz, né, na ausência de guerras. Você vai continuar com guerras, mas você vai ter um controle melhor sobre essas guerras através de uma liderança, de virtudes, conforme nós podemos aprender. Através de uma liderança eficaz, através de decidir questões e através do uso dos dons. Amém? Quantos entenderam aí o que Deus nos falou hoje? Amém? Glória a Deus. E eu quero orar com a igreja. Eu avancei um pouco no tempo aqui. Quero orar com os irmãos.